Olá pessoal, nossa aula 15 hoje, então vai ser sobre os seguintes tópicos, né? Então a gente vai falar, né, vai montar a equação de Schrödinger tridimensional aqui. E o tópico principal vai ser, né, o átomo de hidrogênio, tá? Então a gente não vai resolver totalmente, né, mas assim, vai pelo menos montar, né, ver quais as ideias por trás, né, tá? Da resolução. E aí dá uma, né, algumas funções de onda, né, tá? Do átomo de hidrogênio a gente vai ver, né, tá? E aí analisar, né, os níveis de energia e os autoestados, né, esses autoestados de energia, né, tá? E aqui, né, vai ser exato, né, tá? Então a gente vai ver essa primeira vitória da física quântica, né, da teoria quântica, em dar, né, as predições exatas, né, tá, pro átomo de hidrogênio. Isso aqui tudo vai valer para átomos hidrogenoides que a gente fala, né, que são átomos com um elétron, né, na camada de valência. Okay? Mas primeiro a gente precisa, então, né, montar aqui a equação de Schrödinger tridimensional. Tá? Então, em uma dimensão, a equação de Schrödinger ela corresponde a isso aqui, né? Tá? Então, um jeito de montar a equação de Schrödinger, né? Tá? O jeito alternativo é fazer o quê, né? É conservação de energia, assim, né? Tá? Para função de onda. Então, aqui esse chapeuzinho, né, que é o operador, né? Tá? O operador momento ao quadrado, né, sobre 2m mais o potencial, né, como uma função do operador posição, né, e do tempo aqui, aplicado na função psi de onda, né, função de onda psi, né, xt tem que ser o operador energia total, né, aplicado em psi de xt, né, tá? E aí, né, como o operador momento é menos i cortado de dx, então corresponde a uma derivada em x, né, tá? E o operador energia é uma derivada em t, né, proporcional aqui. Aí a gente obtém a equação, né, porque daí aplicar duas vezes aqui o operador, né, então é 1 sobre 2m vezes menos, aí esse menos i aqui ao quadrado dá menos 1, né, tá? Aí se você deriva uma vez com relação a x, né, aplicando uma vez, aplicando duas vezes, né, deriva duas vezes, né, tá? Então esse termo aqui, mais, né, aplicar então esse operador feito da função, né, do operador x, né, tá? Aplicado em psi é simplesmente, né, a função, né, a função v aí, né, tá? O potencial. Xt, né, vezes psi de xt é igual, aí isso aqui é IH cortado de psi dt, né, tá? Então IH cortado de psi dt, né, tá? E aí, em três dimensões, a ideia é fazer a mesma coisa, né? Tá? Então, a equação de Schrödinger também vai corresponder a essa equação 1 aqui, né? Tá? Ou seja, vai ser o operador P ao quadrado sobre 2m mais o operador posição, né? Tá? O operador... A função do operador posição, né? Que é o potencial, né? Tá? Aplicado em psi tem que ser igual ao operador energia, né, total aplicada em psi, né, tá? Mas o que vai mudar aqui é que não vai ser não uma função psi de xt, né, tá? Vai ser uma função de, né, em coordenadas cartesianas x, y, z e t, né, tá? Então três dimensões espaciais aqui, né, tá? E uma dimensão temporal. E o operador e o momento total, né, tá? Vai ser o momento total do vetor, né, do que seria o vetor, né, tá? Momento, né? Então, isso é a norma ao quadrado aqui, né? Tá? Então, px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado, né? Tá? Que dá o quê, né? Menos h cortado ao quadrado, né? Vezes, se isso aqui, né? É para a coordenada x, né? Tá? Então, aparece aqui, né? Para a coordenada y vai ser isso e z vai ser isso aqui, né? Tá? E aí, no fundo, né? Esse p ao quadrado aqui, né? O momento ao quadrado, ele é menos h cortado ao quadrado laplaciano, né? Tá? Então, corresponde a esse operador aqui, né? Porque isso aqui é o laplaciano, né? Tá? Então, a equação de Schrödinger tridimensional, ela fica nessa forma aqui, né? Tá? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano de psi, mais v, né? Agora não é uma função só de x, né? Tá? É a função de rt aqui, vezes psi de rt, né? Tá? Onde r é o vetor posição, né? X, y, z, né? Tá? Esse
isso aqui, né? Tá? Só que, e isso é igual aí a quantidade de psi dt, né? Tá? Então esse R aqui, ele em coordenadas cartesianas é x, y, z, mas pode ser em outras coordenadas, pode ser outra coisa, né? Tá? Então essa equação ela está na forma mais geral aqui, forma vetorial, né? Independe da representação espacial que você está, né? Tá? Ok? E aí uma simplificação, né? Se o potencial V lá, né? Não depender do tempo, né? For uma função só de x, y, z ou só do vetor posição, né? Tá? Não depende de t, né? Então a equação, aí a gente pode fazer aquela coisa de separar as variáveis, né? Tá? Uma parte espacial, uma parte temporal, né? Tá? E aí claro que vai cair nisso aqui, né? Tá? Então a equação de Schrödinger dependendo do tempo é dessa forma aqui, né? Tá? E aqui, em vez, né, de ter uma derivada aqui temporal, né, ela vai estar na outra EDO, né, temporal, né, vai resultar nisso aqui, né, tá? E vai ser só o valor de energia, né, tá? E a solução geral, né, então vai ser de posição e tempo aqui, vai ser o produto, né, da solução disso aqui, né, tá? Vezes esse termo aqui, né, que propaga no tempo, né, E a menos I, ET sobre H cortado, né? Ou você pode ver como E a menos I ômega T, né? Tá? Só que frequentemente, né, essas energias elas vão ser quantizadas, né? Então não é qualquer valor que vai dar, né, se a partícula estiver presa, né? Tá? Então ela vai ter valores discretos, assim, né? Tá? E aí uma situação comum em física é de uma interação central, né? Tá? Ou seja, em que a dependência da posição, né, é mais simples assim, né? Ela depende o potencial, né? A energia potencial só depende da distância, né? Tá? Da origem, assim, né? Tá? Então, por exemplo, gravitação é assim, né? O potencial gravitacional é menos uma constante sobre R, né? Tá? E o que a gente vai lidar hoje também é dessa forma, né? É menos uma constante sobre R, né? Tá? Então, só depende aqui da distância, né? Tá? Essa distância radial, né? Que a gente diz, né? E aí, né? Em vez de trabalhar com isso aqui, porque isso é uma função complicada, né? Ficar trabalhando com esse Laplaciano aqui, né? Em coordenadas cartesianas, né? Ficar aplicando em funções desse tipo aqui, né? Que é 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Então, é mais conveniente, na verdade, né, trabalhar com coordenadas esféricas, né? Tá? Então, a função de onda, em vez de ser, né, de x, y, z, né? Então, esse vetor posição vai ser r θ φ, né? Tá? Alguns problemas tem, né? Se ele tiver simetria cilíndrica, aí é r θ z, né? Por exemplo, né? Tá? Mas o átomo de hidrogênio vai ter simetria esférica, então a gente vai usar isso aqui, né? Tá? Então aí a equação de Schrödinger ela fica, né, independente do tempo, essa aqui, né, tá? Fica dessa forma, né, e o que a gente tem que mudar, na verdade, né, porque isso aqui é uma constante, né, tá? Isso aqui é uma função de R, né, o que a gente tem que mudar é o Laplaciano, né, tá? Então tem que usar o Laplaciano em coordenadas esféricas, né, tá? Que a gente já viu lá para ondas esféricas, né, clássicas lá, né, na radiação eletromagnética. Que é dessa forma aqui, né? Tá? Então, aí um termo que só tem R, né? Aí um termo que tem com relação a derivado só tem derivado com relação a θ, né? Tá? E aí tem R e θ aqui, né? Tá? E aqui, né, um termo que tem derivado só com relação a φ, né? Mas tem R e θ aqui, né? Tá? Então está sendo um pouco mais complicado, mas é dessa forma, né? Não tem muito o que fazer, né? Tá? Muito mais complicado seria trabalhar aqui, né? Tá? Com o que a gente vai analisar. E aí agora, né? Então a ideia é a gente vai colocar o potencial aqui do sistema do átomo de hidrogênio, né? Que é o átomo de hidrogênio? É um próton, né? Tá? Que está com massa e emissão aqui. E um elétron, né? Tá? Então um elétron de carga menos E, né? E esse aqui tem carga E, né? Positivo. Okay? Então, né, o elétron aqui está... A gente imagina ele, né? Tá circulando aqui, né? Tá?
E aí, né, é mais conveniente também, né, fazer uma simplificação aqui, que é trabalhar na coordenada do centro de massa, né? Tá? Então, lembra lá do centro de massa, né, da física 1, né? Tá? Então, as coordenadas do centro de massa, né? Então, a gente pode, em vez de fazer um sistema, né, com duas coisas aqui, porque é muito complicado, né? Tá? Trabalhar com duas órbitas aqui, né? Tá? E aí tem massas diferentes, a gente faz isso aqui equivalente, né? Nas coordenadas do centro de massa a um sistema, né? Que é uma é um ponto, né? Com massa mi aqui, né? Tá? Que é essa massa reduzida, que é esse produto mzinho, emissão, sobre mzinho mais emissão, né? Tá? Circundando a origem como se ela tivesse assim massa infinita, né? Tá? Não é bem isso, mas assim, né? Um sistema, uma forma equivalente, né? De trabalhar com isso aqui, né? Tá? E aí a gente vai estar trabalhando nessas coordenadas, né? Tá? Porque daí a distância, né? Vai ser a distância até essa origem aqui, né? Tá? E aí mais essa distância radial aqui, né? Okay? E aí, né, a interação entre o elétron, né, tá, e o próton, né, tá, é dada pela interação de Coulomb aqui. Né, tá? Então, a energia potencial de Coulomb, né, tá, que é o que, né? É energia potencial, não é o potencial elétrico, né? Tá? O potencial, isso aqui é o potencial elétrico vezes a carga, né? Tá? Da outra parte, né? Tá? Então é a carga do próton, que é E, né, positivo, vezes a carga do elétron, que é menos E, né? Então é menos E ao quadrado aqui sobre 4πε0r, né? Tá? Então isso aqui você já conhece. E aí, né, então a gente, agora o que vai fazer, né? Vai resolver essa equação aqui, né? Então basicamente o problema agora é resolver essa equação aqui, né? Tá? Em vez do m aqui vai ser o mi, né? Tá? Aquela massa reduzida. E o Laplaciano vai estar nessas coordenadas aqui, né? Tá? E aí o que a gente vai fazer é fazer separação de variáveis, ok? Então, a função, né, tá? A função de onda aqui, ela é uma função de r, θ e φ, né? Tá? Lembra lá, coordenadas esféricas, né? Você precisa, para localizar um ponto numa esfera, né? Tá? Precisa da distância radial, né? Tá? Aí o ângulo, né, no plano XY lá, né, que é esse ângulo θ aqui, e o ângulo φ, né, que é o ângulo, acho que é azimutal, né, que fala, né, tá? O ângulo com relação ao eixo Z, né, tá? Então você precisa de 3 coordenadas, né, tá? E aí a gente vai aplicar a separação de variáveis, né, a essa função, né, ou seja, ela vai ser o produto de uma função só de R, né, tá? Rzão aqui só de R, né, então uma função só radial, é uma função só desse ângulo θ, né? Então θ maiúsculo aqui, né? De θ, né? E uma função φzão aqui, né? Só do ângulo φ, né? Tá? E aí, né? Assim, fazendo que nem a gente fez lá para chegar nessa equação aqui, né? Tá? Então aí você, né? Vai colocar aqui, né? Esse formato, né? Tá? Aí vai separar as equações, né? Tá? Não é tão direto que nem no caso lá de separar tempo e parte espacial, né? Mas também não é impossível assim, né? Tá? E aí a gente vai obter, né? Então, uma equação diferencial, em vez de uma equação diferencial aqui, ó, de segunda ordem, né? Tá complicado, parcial, né? Tá? Complicado, a gente obtém 3 EDOs mais simples assim, né? Porque a gente sabe trabalhar com EDO, né? Tá? Então, e aí, assim, né? Cada variável, então, aqui, né? Cada função, né? De cada variável vai ter uma EDO dela, né? Tá? Então, para a fusão aqui, ela vai ser a mais simples, né? Tá? Quando separar as variáveis. Ela vai ser dessa forma aqui, né? D2 fusão, dφ2, né? Igual a ml fusão de φ aqui, né? Só que, assim, as equações, elas não vão estar totalmente, digamos, independentes, assim, né? Elas vão ter um certo acoplamento, né? Tá? Como a gente vai ver, né? E aí, né, as condições de contorno do problema também, né? Tá? Então, assim, esse é um problema bem, matematicamente, bem complicado, né? Tá? Então, estou simplificando bastante, né? Tá? Só para a gente entender, né?
Então, assim, ó, matematicamente, o que vai acontecer, né? A, a equação vai ficar dessa forma, né? Onde esse ml aqui, né? Tá? Eles são números inteiros, né? Então ele pode assumir esses valores aqui só, né? Tá? 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante, né? Tá? Então, então para cada um desses valores, né? Tá? É, vai ter uma solução. E a gente já sabe a solução, né? Desse tipo de equação aqui. Elas são da forma, né? E aí, essa constante aqui está multiplicando. E aí, né? A constante aqui vezes φ, né? Tá? Então, isso aqui é fácil verificar se vocês quiserem fazer, né? Isso aqui é a solução disso aqui, né? Tá? Eu acho que o ml aqui é o quadrado, né? Tá? Faltou aqui. Que senão seria raiz de ml aqui, né? Tá? Então é d2φ, dφ2 igual a ml ao quadrado, φzão aqui, né? E a gente resolve, né? Tá? Então, assim, né? A primeira parte da solução aqui já está, né? Já está pronta, né? Tá? E para cada valor, né, inteiro vai ter uma solução, né? Tá? Uma solução possível, né? Tá? Da equação. Aí para a parte, né, desse tetazão aqui, né? Tá? Ela é uma equação mais complicada aqui, né? Tá? E ela, a equação dessa forma, é mais complicada, mas assim, nada impossível, né? Ela é um tipo de equação, uma equação típica que aparece, né? Tá? Problemas de EDOs, equações diferenciais em geral, né? Tá? Então ela vai ter esse formato aqui, né? Tá? Então, menos 1 seno θ, d de θ aqui, seno de θ, d θzão d θ, né? Tá? Mais ml ao quadrado, igual a, tá? E aí a gente já vê o acoplamento, né, entre as equações separou, né, tá? Então, assim, né, o ml que aparecia nessa equação aqui, né, só ele aqui, ele aparece aqui, né, tá? Então ele influencia, né, essa outra função de onda, né, tá? E aparece um novo, que a gente chama um novo número quântico, né, que a gente vai ver, né, tá? O que ele significa. Que vai ser, aí aparece a constante aqui, L vezes L mais 1, né? Onde esse L, né, ele só tem valores positivos e ele vai, né, tá? Então ele depende desse valor ml aqui, né? Tá? Quando esse ml for zero, ele pode ser zero, né, tá? 1, né, 2, 3, né, tal. Agora, se esse ml for, por exemplo, menos 2, né, ele pode ser, o Lzinho aqui, ele só pode ser 2, 3, 4, né, tá? Então tem uma dependência, né, desse número aqui, né, tá? Com esse aqui, né, tá? Então o número que está indexando, né, a solução, né, tá? E aí as soluções, né, disso aqui, tá? É uma coisa meio complicada, mas não muito, né? Eu acho que são os polinômios de Legendre, né? É um tipo de polinômio, né? Tá? E aí vão ser polinômios, né? Lembra da aula passada, né? Lá tinha polinômios em termos da variável, acho que x ao quadrado, né? Tá? Então aqui, né, vai ser em termos são polinômios em cosseno de θ, né? Tá? Mais pro fim da aula a gente vai ver, né, a cara, né, de alguns deles, né? Tá? E aí as soluções são, né, θ indexado por L e ml, né? Então você tem o seu valor de ml, né, e tem o valor de L correspondente aqui, né? Tá? Então para cada um vai ter uma solução, né? Tá? Para a variável θ, né? Tá? E aí vai ser seno, né? Tá? Elevado, né? Ao modo de ml, aqui é θ, né? Seno de θ. Então se o ml fosse menos 2, por exemplo, seria seno ao quadrado, né? Tá? De θ. Vezes esse polinômio, né? Então esse φzão é um polinômio de L que depende de L e ml aqui de cosseno de θ. Tá? Então aqui, né, a segunda parte aqui, né? Então vai ser psi de L, psi vai depender desse número, né? Desse número quântico L e ml aqui, né? Tá? E aí finalmente para R, né? Então a gente tem a equação radial, né? Tá? Ela é a mais complicadinha de resolver, tá? Então
Então 1 sobre R2, DDR, R ao quadrado, DRzão, DR, né? Mais 2μ sobre H cortado ao quadrado, Ezão menos VR, Rzão, igual a L mais 1 sobre R ao quadrado, Rzão, né? Tá? Esse termo aqui, ó, L mais 1 sobre R ao quadrado, na próxima aula a gente vai voltar ele, né? Tá? Isso aqui, L mais 1 é o que a gente chama os autovalores, né? Tá? Do operador momento angular, né? Tá? Então, é os valores que o momento angular pode assumir, né? Tá? E aí, isso aqui aparece bastante em física, né? Lzão ao quadrado sobre R ao quadrado, né? Tá? Na verdade, sobre 2μ R ao quadrado, né? Então, se eu passasse aqui dividindo, né? Ia ficar 2m R ao quadrado, né? Que é isso? É energia, né? Energia é a parte devida ao momento angular, né? Tá? Da energia ali, né? Tá? Então, momento angular ao quadrado aqui sobre 2m ao quadrado, né? Tá? Então, típico coisa, né? Termo de força central, né? Que é o caso aqui, né? Tá? Então, é interação central, né? Tá? Depende só de R. Opa. E aí, né? As soluções dessa equação aqui, né? Essa equação radial, elas são desse formato aqui, né? Tá? Então elas são E, né? Exponencial aqui de menos R sobre N a zero, né? Tá? R sobre a zero, né? Elevado a L, onde a zero é aquele hard Bohr, né? Tá? Então essa constante aqui, né? Tá? Essa constante sim que dá para calcular de... Então aqui só tem, né? Só tem constante aqui, né? Tá? A massa reduzida é dada, né? Que é a massa reduzida do sistema próton-elétron, né? Tá? Aí a carga do elétron aqui, constante de Planck ao quadrado, né? Tá? 4π, ε0 é a permissividade elétrica, né? Do vácuo, ou permeabilidade elétrica. Essa é coisa elétrica do vácuo, né? Tá? Que vem da lei de Coulomb. Então, assim, né? Essas funções aqui, né? Tá? Radiais, elas são indexadas, né? Vê que só aparece R aqui, né? Tá? As outras, elas já... Aqui só aparece θ também, né? Tá? Como deveria ser, né? Aqui só aparece R, né? Tá? E elas dependem, né? Então, depende de L, né? Tá? Do coisa aqui, então também está acoplado, né? Esses problemas. Mas depende também de um número N aqui, né? Tá? E esse N ele vai corresponder aos níveis de energia, né? Tá? Então esse N vai ser o nível de energia que você está trabalhando, né? Tá? Então lá na equação, né? Tá? Na equação aqui, né? Os valores E aqui não vão poder ser qualquer um, né? Tá? Que nem os problemas unidimensionais que a gente viu, né? Lá do poço infinito, né? Por exemplo, né? Tá? E do oscilador, né? Os valores de energia eles vão ser quantizados, né? Tá? E aí, né, depois de uns cálculos gigantescos ali, né, tá? A gente descobre, né, que os valores possíveis de energia são esses aqui, né? Então, o nível N de energia, né, ele tem energia aqui menos uma constante aqui, ó, né? Mi é a quarta, né? Tá? Sobre 4π, ε0 ao quadrado aqui, 2h cortado ao quadrado. Então é uma constante, menos uma constante, né? Tá? Vezes 1 sobre n ao quadrado, né? Tá? Onde esse valor n aqui, né? Tá? Dos níveis de energia, ele é indexado assim, né? Ele está relacionado ao L, né? Tá? Então ele depende do L, né? Tá? Sendo que o L depende, né? Esse número quântico depende do ml, né? Tá? Então o n ele vai, né? De L mais 1, L mais 2, né, e assim por diante, né? Então, digamos, né, se a gente tivesse o ml igual a menos 1, né? Tá? O valor L possível é 1, né, 2, 3, tal, assim por diante, né? E aí os valores de N são 2, 3, 4, 5, assim por diante, né? Tá? Então tem uma dependência, né, entre esses números quânticos, né? E aí a solução correspondente, né, vai ser o produto, né, tá, dessas soluções aí, ok? Então isso aqui são, esse Gzão NL são polinômios, né, em R sobre R a zero, né, tá? Então se você tiver uma distância
a zero, por exemplo, né? Uma distância do raio de Bohr exatamente, né? Tá? Do centro ali, vai ser o polinômio avaliado em 1, né? Deve simplificar assim, né? Tá? Mas aqui o que está querendo dizer é que a distância típica aqui do problema, né? Tá? É a zero, né? Tá? É a unidade típica aqui de distância, né? Tá? Com relação ao núcleo, né? Então as órbitas vão ser, né, tipicamente assim, né, com relação, quantos a zeros, né, tá? Você tá, né, tá? Então é nesse sentido. Então as soluções aqui, né, correspondentes a cada, né, número quântico aqui vão ser, né, psi, n, l, ml aqui, né, tá? Onde, né, essa indexação aqui, né, tá vindo da indexação das soluções, né, que são das funções que são soluções lá de cada DO lá, né, tá? Então essa é a solução, né, da equação de Schrödinger aqui, né, tá? Independente do tempo, né, tá? E os valores EN correspondentes, né, tá? Então, assim, vê que a função de onda, né, ela tá dependendo não só do nível de energia, né, mas desse número L e desse ML, né, tá? E na próxima aula a gente vai identificar esse L, né, ele é o momento angular da órbita que você está fazendo, e o ML vai ser a orientação, né, da órbita, né, o número magnético que a gente fala, né, o número magnético orbital, né, aí vai ter o número magnético de spin, né, tá? Então, na próxima aula vai ter mais 2 números quânticos aí, né, tá? Então, assim, né, são entes que especificam univocamente, né, tá? O estado, né, que o elétron vai estar, né, tá? Em determinado nível de energia, órbita e orientação da órbita, né, tá? Okay? Então vai ser determinada a função de onda, né, tá? Então, assim, né, o que importa aqui, na verdade, são esses números, né, tá? Porque aí, isso aqui são essas funções aqui, né, tá? Então, como se distribui radialmente, né, com ângulo, né, tá? Vai ser a função correspondente aqui, né, tá? E com relação a esse outro ângulo, vai ser essa, né, correspondente a esses números, né, tá? Isso aqui acho que são os, né, se eu não me engano, assim, são chamados esféricos harmônicos esféricos, né, tá? Uma coisa comum assim, né, que surge em problemas com simetria esférica, né, tá? Quando se trabalha com Laplaciano, né? Então equações diferenciais com simetria esférica, né, e aí você tem condições de contorno de algum tipo, né, tá? Então, sei lá, né, som dentro de uma coisa esférica, né, tá? Então você vai ter isso, né, ok? Vai ter esse tipo de solução. Não essas, especificamente essa, mas assim, né, coisas parecidas, assim, né, tá? E aí, então, os níveis de energia, né, então essa constante aqui, se você colocar, né, todas essas constantes aqui, né, que são tabeladas, já são conhecidas, né, experimentalmente, constantes da natureza aí, então ela vai dar, né, tá? Isso aqui, né, vai dar menos 13,6 eletronvolts, né, tá? Então os níveis de energia eles vão ser dados aqui, ó, por menos 13,6 eletronvolts sobre n ao quadrado, né, tá? E aí a gente vai mudar, né, a convenção aqui, né, tá? Porque a gente está vindo, né, do ml, né, aí do ml a gente obtém o L e depois o nível de energia, né, tá? É mais conveniente a gente pensar, né, porque o nível de energia é a variável mais importante primeiro, né, tá? E aí meio que inverter, né, essa relação, né? Mas vamos analisar isso aqui, ó, então os níveis de energia, né, tá? Então isso aqui calculado exatamente, né, tá? Saiu da equação de Schrödinger, né, tá? Então, tanto isso quanto que a gente vai ver lá os orbitais, né, tá? Então, as funções de onda aqui saiu como solução da equação de Schrödinger, né, tá? Resolvendo o problema ali, né? Então, os valores possíveis aqui de nível de energia são, né, menos 3,6 eletronvolts sobre n ao quadrado, né? E aí o n ele pode, né, assumir valores de 1, 2, 3, né, tá? Pode assumir zero também, só que o zero está lá em menos infinito, né? Então, esse limite disso aqui quando o n tende a zero é menos infinito, né? Tá? Então,
fisicamente assim não faz muito sentido, né? Tá? Um, então o menor nível de energia assim, né, fisicamente relevante aqui é o n igual a 1, né? Tá? Que é menos 13,6 eletronvolts, né? Tá? Aqui, ó, isso aqui é o menos 1 sobre r ao quadrado, né? Tá? Então, menos e ao quadrado sobre 4πy0 r ao quadrado, né? Então, essa função aqui, né? Tá? Ok. Aí, o valor negativo significa que a partícula está presa, né? Tá? Se tiver o valor de energia negativo, ela está presa aqui, né? Ela está abaixo do zero, né? Seria o zero de energia aqui, né? Tá? Então, o primeiro nível é isso aqui, né? E o segundo nível vai ser um quarto, né, desse aqui. Então, divide menos 3,64, dá menos 3,89. Aí divide por 9 aqui, né? Que é o terceiro nível, né? Tá? Menos 1,51 e assim por diante, né? Tá? Então, esse aqui é o E1, aqui é o estado fundamental, né? Tá? Do átomo de hidrogênio. Ok? E o que é isso aqui, né? Menos 13,6 eletronvolts, né? Tá? É o chamado energia de ionização, né? Do hidrogênio, isso, né? Tá? Então é o quanto você precisa aqui, né? Tá? Então o módulo disso é quanto você precisa, né? Para promover aqui, né? Tá? Quanto precisa dar de energia, né? O mínimo que você precisa dar para né? Para que ele chegue no nível zero aqui, né? Tá? Aí no nível zero ele escapa, né? Tá? Então ele não fica mais preso, né? Tá? Ele escapa aí do, do átomo de hidrogênio, né? Tá? Então, o elétron, né? Tá ali, né? O elétron na órbita dele, né? Tá? Então, se você der 13, um pouquinho mais, né? 13,6 eletronvolts, né? Ele vai estar aqui, né? Tá? E aqui não tem nada atuando nele, né? Então ele fica livre, né? Partícula livre, né? Tá? Aí sim, aí ele pode ter qualquer nível de energia, né? Tá? A partir do zero aqui, né? Tá? Mas antes ele fica preso, né? Tá? Então com essas altas energias, né? Tá? Então quanto você precisa, por exemplo, para né? Para promover, né? O elétron aqui, né? Do estado fundamental, né? Pro primeiro estado, né? Tá? E aí, assim, as propriedades do átomo de hidrogênio, né? Tá? Com o elétron no primeiro estado eles são bem diferentes, né? Tá? Do átomo de hidrogênio, né? Tá? Então, propriedades químicas, físicas, assim, né? Tá? Mas eu acho que principalmente as propriedades químicas, né? De reatividade, essas coisas, né? Elas são bem diferentes, né? Tá? E aí, então, luz com que frequência você precisa dar, né? Tá? Para promover se o elétron estiver aqui para cá, né? Você precisa promover, né? A diferença desse nível de energia com esse, né? Tá? Então E2 menos E1, né? Dividido por H cortado. Essa é a frequência, né? Do fóton que você tem que, né? Tá? Tem que passar, né? Então por isso que, né? As linhas espectrais lá do hidrogênio são, né? Tem essa característica. Okay? E aí, né, com que frequência vai ser a mesma frequência quando o fóton, né, o fóton, o elétron, né, tá? O elétron voltar, né, pro estado fundamental, né, que ele tem uma alta probabilidade, né, de voltar aqui para o nível de menor energia. E aí ele solta um fóton, né, para conservar a energia aqui, né? Tá? Ele solta um fóton com esse delta E21 aqui, né? Sobre H cortado. Sobre H, né? Tá? H cortado não, sobre H. Constante Planck. Né? Tá? Então essa vai ser a frequência dele, né? Okay? E assim por diante, né? Tá? Então aí tem frequências possíveis aqui e não possíveis, né? Tá? E aí isso aí vai dar, né? Aquelas linhas espectrais, né? Do átomo de hidrogênio, né? Tá? Então elas são, né? E aí dá aquela linha série de Bauman, Lima, essas coisas, né? Tá? Então se o grupo do modelo de átomo lá de Bohr não falar, aí eu faço um vídeo curto aí falando disso, né? Tá? Ok?
E aí, né, agora é mais conveniente, assim, né, indexar pelos níveis de energia, né, tá? Essas, as funções de onda aqui, né, tá? Então, e outras coisas, né, tá? Pra gente organizar, né, tá? Então, os níveis de energia e autoestados aqui, ó, então os autoestados, né, tá? São as soluções lá, né, a função de onda, Cn, L, Ml, são indexados pelo nível de energia N, né, tá? Onde o N, né, tá? Então o N aqui agora vai ter o significado dele, né? Tá? Então ele é o N, esse número, né? Que surgiu matematicamente lá, né? Tá? Ele é o nível de energia que você está, né? Okay? É, então ele corresponde ao nível de energia. Então ele pode ser 1, 2, 3, né? Tá? Valores aí naturais, né? Aí é indexado também, né? Tá? Pelo momento angular da órbita L, né? Tá? Então, e esse L, né, ele vai de zero, né, tá? Os valores possíveis dele vão ser zero, um, 2, né, tá? Até n menos 1, né, tá? Ou seja, né, se você está nos a função de onda psi3, né, tá? Psi n igual a 3 aqui, né? O L, né, ela só existe outras possibilidades aqui, né? Psi3 0, Psi3 1, Psi3 2, né? E acabou, né? Tá? Então tem esses três tipos, né, de função de onda, né? Tá? Não tem psi3 7, por exemplo, aqui, né? Tá? Porque o L não vai mais que n-1, ok? Ele pode ser zero aqui, né? Tá? Então quando o n for 1, por exemplo, ele vai ser zero, né? E aí o ml, né, ele vai do valor menos L até de 1 em 1 aqui, né? De menos L a L, né? Tá? Então menos L mais 1, né? Tá? Então vamos, esse exemplo aí, ó, pode ser psi3, né? Psi3 0, Psi3 1, Psi3 2, né? Tá? Aí digamos que fosse Psi3 2, né? Tá? Então L igual a 2 aqui, né? N igual a 3, L igual a 2. Então o ML ele pode assumir que valores, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 até e 2, né? Tá? Então, assim, são bastante valores, né? São 5 valores possíveis, né, para o ML, né? Tá? Então, quanto maior o valor do L aqui, né, do momento angular da órbita, maior o valor de orientação, né? Tá? Então, esse outro número quântico explica isso, né? Tá? Então, esses aqui são os números quânticos, assim, né, que a gente conhece, né? Tá? E aí, na química, vocês chamam, né, o número, acho que é principal, né, orbital, magnético, né? Tá? Tem uns nomes aí, né? E aí eles são, né, aqueles 1S2, né, 2S2 e tal, né? Tá? Então é assim que a gente vai distribuir, mas ainda não, a gente não está em posição de fazer isso assim, né, exatamente. Tá? E aí, ó, desse modo, né, com exceção do primeiro nível de energia, E1, né, tá? Então, para cada nível de energia N, né, tá? N maior que 1 aqui, pode corresponder mais de um outro estado, né, tá? Que tá ali, né, tá? Então, cada nível de energia pode ter mais que um autoestado possível de estar, né, naquele nível de energia, né? Tá? Então você precisa especificar mais coisa, né? Não só energia, né? Tá? Para especificar univocamente, né? O estado do elétron ali, né? Tá? Então qual função de onda ele tem, né? Mas você precisa especificar de alguma forma, né? O momento angular dele, né? Tá? E a orientação, né? Desse momento angular, né? Tá? Então, né, então assim, né, vai ficando mais interessante aí, né, tá? Porque assim, né, por exemplo, né, valores diferentes de ml, né, as propriedades magnéticas para cada valor são, né, então para ml igual a zero, a propriedade magnética é bem diferente da propriedade magnética do ml igual a 1, por exemplo, né, tá? Porque o ml igual a zero, ele não, se você passar um campo magnético, ele não vai fazer muita coisa assim, né? Mas o ml igual a 1, você vai conseguir distinguir, né? Algumas coisas, né? Tá? Então vai ser nesse sentido, né? Ok?
E aí, né, então vamos tentar entender isso aqui, né, o que eu tô falando, né? Então, com alguns exemplos, eu não fiz essa tabela aqui, né, não escrevi porque ia ficar um dia inteiro fazendo isso aqui, né? Tá? Então, eu peguei a do iceberg mesmo, né? Tá? Então, aqui são os números quânticos, né? N, L, M, L, e as autofunções correspondentes, né? Tá? Então, a primeira, ó, nível, só tem essa aqui, né? Tá? No nível n igual a 1, né? Ok? Então, n igual a 1 aqui, o L só pode, né? De 0 até n menos 1, né? Então, só pode ser 0, né? O L, né? Tá? Então, o momento da órbita aqui, né? Tá? No nível de energia 1 só pode ser 0, né? Tá? Não tem né? Momento agora. E o ml, né? Ele também só vai de menos L a L, né? Então só pode ser zero, né? Tá? Então só tem uma função aqui de onda correspondente, né? Tá? Esse nível de energia, que é psi de 1, 0, 0, né? Tá? E ela vai ser essa função aqui, né? Tá? Ok? Esse nível aqui que o L aqui, né? Ele é aquele SPD, né? Tá? Então aqui é 1 S, né? Tá? Aí você já, né, meio automaticamente faz dois, né, tá? Mas a gente ainda não tem o conceito de spin, né, tá? Então, o número de funções de onda que cabe, assim, cabe mais que uma, né, tá? Porque pode ser, né, pode ser spin para cima ou spin para baixo, né, tá? Então, e pode ser os dois juntos, né? Então, o spin pode ter dois elétrons ali, né, tá? Aqui tá aparecendo esse Z, né, porque aqui é a situação mais geral, né? O átomo de hidrogênio Z igual a 1, né? Tá? Como vocês sabem, né? Mas pode ser uma situação mais geral em que seja um átomo hidrogenado que a gente fala, né? Então com um elétron na última camada, né? Tá? E aí o Z aqui é o número atômico dele, né? Acho, né? Tá? Nunca lembro essas coisas de química aqui, né? Tá? Mas assim, pra gente é o Z igual a 1 aqui, né? Tá? Então, ó, vejo que a função de onda ela não é muito complicada, né? Essa função de onda aqui, né? Tá? Ela é radialmente simétrica, né? Tá? Mas não tem dependência com θ e φ, né? Tá? Então, por isso que assim a gente representa, né, o nível, o orbital lá S, né? Tá? Então, L igual a zero aqui, com uma coisa, uma bolinha, né? Tá? Porque ele é uma esfericamente simétrico, né? Tá? É claro que assim, né? Isso aqui decai exponencialmente, né? Tá? Então é mais provável estar mais assim, né? É que depende também, né? Quantas vezes R0 é, né? Tá? Mas assim, né? Uma distância 2R0, né? É mais provável, tá? Do que, né? Uma distância, sei lá, né? 4R0, né? Tá? Porque daí decaiu exponencialmente, né? Tá? E aí, assim, né? Se for R for meio de A0, por exemplo, né? Aí é E a menos meio, né? Tá? Aí volta a ficar menos provável, né? Porque é menos um número menor que zero, assim, né? Deixa eu pensar aqui. Bom, aí tem que parar e pensar, né? Mas também depende disso aqui, né? Da constante aqui de normalização, né? Ok? Por exemplo, R igual a zero, né? Aí vai ter uma probabilidade dada por isso aqui, né? Tá? Mas ok, a gente já vai ver isso. Aí, ó, o segundo nível de energia aqui, ó, aí já tem, né, uma, duas, três, quatro, né? Tá? Quatro funções de onda possíveis aqui, né? Tá? Nesse, para esse nível de energia que a gente diz, né? Tá? Então, um primeiro caso, né, o n igual a 2, aí o L ele pode ser, né, ele pode ser 0 ou 1, né? Tá? O valor do L aqui, né? Tá? Então, analisando para 0, né? Então o ml só pode ser 0, né? Tá? Então, ó, a psi de 2, 0, 0, né? É essa função aqui, né? Aí vejam, né, que é o nível S também, né? Tá? Então é esfericamente simétrico também, né? Tá? É diferente, mas assim, esfericamente simétrico, né? Tá? Então o orbital vai ser aquela bolinha, né? Tá? Então é 2S aqui, né? Tá? E aqui, né, então o ml tem que ser 0 também, né? Tá? Então só tem a parte radial mesmo, né? Tá? Então, a bolinha, né? Tá? Já é diferente isso aqui, né? Então quando o n igual a 2, o L pode ser 1, né? Tá?
Então, e aí o ml ele vai de, né? Quando é 1, ele vai de -1, 0 e 1, né? Tá? Então ele pode assumir esses três valores, né? Então aqui só quando ele for 0, ó, tá? Então órbita com momento angular 1, mas, né? Hum, orientação 0, né? Tá? Então o, a função de onda correspondente é isso aqui, né? E agora ó, já aparece um cosseno de θ, né? Tá? Então o orbital já vai ser uma coisa diferente, né? Tá? Já vai ter uma dependência radial aqui, né? Tá? Não tem uma dependência ou dependência angular aqui, né? Tá? Não tem uma dependência com ângulo azimutal, né? Mas mais para frente vai ter. Okay? Só que o lance é que essa dependência ela é jogada fora, né? Porque a probabilidade é o módulo ao quadrado, né? Isso aqui tem módulo 1, né? Tá? Então vai depender, na verdade, só de r e θ aqui, assim, né? Tá? Para a gente visualizar os orbitais, né? Tá? Aí para as outras duas funções de onda, né, possíveis no nível n igual a 2, né, são e L igual a 1, né, são 2, 1, né, e ml igual a 1, ou 2, 1, ml igual a -1, né, tá? Então esse L igual a 1 é o nível P, né, que a gente diz, né, tá? Nível P. E aí o que acontece, né? Esse L igual a 1, ó, tá vendo que cabe 3, né? Então cabe 2, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 1, -1, né? Tá? Aí por que é P6, né? Porque tem, mais pra frente a gente vai ver o spin pra cima ou pra baixo, né? Então tem mais duas possibilidades aí, né? Tá? Então aí por isso que 2P6, né? Tá? Então cabe 6 no L igual a 1 aqui, né? Tá? Então, assim, né, nesse nível aqui já cabem, né, 4, né, tá? Funções de onda possíveis, né? É possível, né, ter esses 4 estados diferentes aí, ok? 4 não. 1, 2, 3, 4, tá certo. Então no N igual a 2 é 4, né? Aí no N igual a 3, né, tá? Aí a gente vai ter bem mais, ó, né, tá? Porque o L, né, vai poder variar agora, né? Para N igual a 3, ele pode ser 1 ou 2, 0, 1 ou 2, né? Tá? E aí, né, para 0 o ml só vai ser 0, mas para 1 o ml pode ser 0, mais ou menos 1, né? Tá? E para 2, né, para L igual a 2, o ml pode ser 0, mais ou menos 1 ou mais ou menos 2, né? Tá? Então, né, para cada um desses valores tem uma função de onda correspondente, né? Então tem SID310 aqui, ó, por exemplo, SID300, né, que é totalmente radial. SID310, que tem o cosseno θ aqui, né, tá? Radial e com θ aqui, né? SID311, por exemplo, né? Daí tem o seno θ e EA e φ aqui, né? Tá? Então tem todas as variáveis aqui e vai ficando mais complicado, né? Esses polinômios aqui, né? Tá? E aí a gente consegue contar, ó, por indução, né? Dá para ver que o número, ó, de funções de onda vai ser o nível de energia ao quadrado, né? Então cabem o nível de energia ao quadrado de funções de onda aqui, né? Tá? Possíveis, né? Diferentes possibilidades. Então aqui, ó, vai ser uma, duas, né? Então estou contando com n igual a 3, ó. 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, né? Que é 3 ao quadrado. Né? Tá? E deixa eu ver se eu consigo contar isso aí, né? Tá? Então, vamos tentar fazer aqui, ó. Então, então, digamos, né? Se a gente estiver no nível N, né? Nível N aqui.
Peraí. Acho que vou. Só lembrar o que o iceberg faz, né? Então, no nível N aqui, a gente pode ter, né? Se o N é isso, então... E aí a gente precisa, né? O número... Peraí. Então, vamos ver, né? Se dá pra fazer mais direto aqui, ó. A gente tem psi N, L, ML, né? ML aqui. Então, para n igual a 1, né? Tá? A gente tem... bom, só vai ter uma função de... né? Para n igual a 1, né? Então o L pode ser o quê, né? Ele pode ser 0, né? Tá? Então, e aí o ML pode ser 0, né? Tá? Então isso aqui implica 1, né? Tá? Então uma função de onda, né? Possível, né? Que é psi 1, 0, 0. Né? Tá? Para n igual a 2, né? O L ele pode ser 0 ou 1, né? Tá? E aí o ML, né? Ele pode ser 0 ou mais ou menos 1. Okay? Tá? Então a gente vai ter o que, né? Na verdade, é assim, né? Só contar aqui também. Então a gente vai ter, né? 2, então, né? 4 aqui, né? Que seria o que, né? Psi de 2, 0, 0. Né? Aí psi de 2, 1, 0. Psi de 2, 1, menos 1, né? Psi de 2, 1, mais 1, né? Tá? Então esse é o... Esse aqui seria o... Então aqui é L igual a 0, né? Tá? E aqui o L igual a 1, né? Tá? Aí para n igual a 3, né? Tá? Então esse aqui é o 4 aqui, 1, né? Tá? Esse é o nível, só tem o S, né? Tá? Um S aqui. Aí aqui é o 4, é o 2, né? 2S, 2S aqui, 2P, né? Tá? Então L igual a 1 aqui, né? Tá? Então assim, né? Aqui, vou fazer lá na frente, né? Então aqui tá me falando que cabe só uma, né? Tá? Aqui cabe 4, né? Tá? Então, 1 aqui, mais 3 aqui, né? Tá? Aí n igual a 3 cabe quanto, né? Então o L vai ser igual a 0, 1 ou 2, né? Tá? Aí o ML vai ser o que, né? 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Tá? E a gente vai ter o que, né? 3S, né? Tá? Que é psi 300, né? Tá? Então o L é igual a 0 aqui. 3P, né? Que é o psi 3, 3, 1, 0, psi 3. Não, então, ML aqui depende do, né? Aqui, ó, quando L for 0, o ML só pode ser 0, né? Tá? Aí quando for 1, o ML é mais ou menos 1, né? Tá? Então aqui quando for 0, né? O ML é igual a 0. Quando for 1, o ML é igual a 0, ou mais ou menos 1, né? Tá? E quando for 2, é isso aqui, né? Tá? Então a gente tem, né? 3, 1, 0, 3, 1, 1, né? Se 3, 1, menos 1, né? Tá? Aí o 3D, que seria, né? Tá? Que é o... Então esse aqui é L igual a 0, né? Ou L igual a 1, desculpa, o P, né? Aí o D é L igual a 2, né? Tá? Psi 3, 2, 0. Aí tem Psi 3, 2, 1. Psi 3, 2, menos 1. Psi 3, 2, 2. Psi 3, 2, menos 2, né? Tá? Então é nesse sentido que a gente vai contando, né? E aí assim por diante, né? Tá? Então quando for N, né? Tá?
n igual a k, né, por exemplo, n igual a k, o L vai ser 0, 1, né, tá? O L possível é L0, 1, 2, né, até k menos 1, k, né, tá? Aí o ml, né, para cada L vai ter um ml, né, então ml vai ser 0, né, tá? Aqui, 0 ou 0 mais ou menos 1, né, tá? Aí o 2, né, vai ser 0 mais ou menos 1, mais ou menos 2, né, tá? Aí assim por diante, né? E aí para k menos 1 vai ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Até mais ou menos k menos 1, né? E aí para cá, né, finalmente vai ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Até mais ou menos k aqui, né? Tá? O valor de ml, né? E aí, né, então para cada um desses, né, deixa eu ver se é o valor de ml, né, que tá me dando o valor do... Quantos valores possíveis de ml aqui? Pera aí. Então é o seguinte, né, ó, aqui, ó, isso, né, assim, para cada, né, para cada L, né, tá? Tem quantos mLs aqui, né, ó, para L igual a 2, ó, isso aqui é 2, 3, 4, 5, né, tá? Então aqui no, para L igual a 2 tem 5, né, tá? Então, para L igual a 2 tem 5, né, tá? Então é 2 vezes 2 mais 1, né, tá? Para L igual a 1, né, tem 3, né, que é 2 vezes 1 mais 1, né? E para L igual a 0 tem 1, né? Tá? Que é 2 vezes 0 mais 1. Né? Tá? Então, no fundo, né, um número, né, num dado K fixo, né, ele vai ser o quê, né? Então, para cada L, né, tá? Vai ter 2 vezes L mais 1, né? 2 vezes L mais 1, né? Funções de onda, né? Tá? Só que quantos L's tem, né? Tá? Então, Então, a gente tem que somar esse número aí, né? Então, somatório de L igual a... Quanto que ele vai? 0 até n menos 1, né? Tá? Ok? Agora, provar que isso aí é igual a n ao quadrado, não sei se é tão trivial, né? Tá? Somatório 2L mais 1. Eu fiz em cálculo, mas tem que mostrar certas coisas aí, né? Não é tão imediato assim. Mas a gente pode provar por indução, né? Tá? Então, somatório, né? Vocês entenderam? Ó, porque assim, né? Tem... aqui no caso é K, né? Mas se fosse N, né? O nível de energia é N, né? Tá? Então a gente pensa ao contrário, né? Para cada L, né? Tá? Tem 2 vezes L mais 1, né? Que nem a gente viu ali, né? Nos casos, né? Tá? Então aqui, e aí, né? Qual que vai ser o total, né? Se aqui tem 2 vezes 2 mais 1, né? Aqui tem 2 vezes 1 mais 1, né? Tá? E aqui tem 2 vezes 0 mais 1, né? Então é a soma desses caras, né? Tá? Então é 2 vezes isso aí, né? Tá? Então, aí tem que provar isso aqui, né? Então o número total, né, vai ser isso aqui, né? Tá? Então o número de funções de onda num dado nível n, né? Tá? Dado nível de energia que você tiver. Né? Aí a gente vai mostrar que isso é o nzinho quadrado. Né? Tá? Bom. Então, somatório, né? Então, nzão aqui, né? Somatório de L igual a 0, Tn menos 1 de 2L mais 1. Né? Tá? E é isso aí, é somatório, né? De L igual a 0 até N menos 1, né? De 2L, mais somatório de L igual a 0 até N menos 1 de 1, né? Que é constante aí, né? Então é o somatório, né? De 2L, né? Esse 2 pode sair do somatório, né?
2L, né? De L igual a zero até N menos 1. Mais N menos 1, né? Tá? Que é o somatório disso aqui, né? Tá? Aí somatório de L, né? O somatório de L, né? De L igual a zero até K, né? O que ele é? Ele é K, né? A progressão aritmética, né? K menos 1 dividido por 2, né? Tá? Então até N menos 1 vai ser o quê, né? Vai ser, então, Nzão aqui. Vai ser duas vezes, né? N menos 1 vezes N menos 2 sobre 2 mais N menos 1. Tá? Então isso vai ser, esse 2 vai ser N ao quadrado menos 3N mais 2 mais N menos 1. Né? Não tá dando N ao quadrado isso aqui não, peraí. Que é N ao quadrado menos 2N mais 1. Que é igual a... Ah, não, tem o termo zero aqui, né? Aqui é N menos 1 mais 1, eu acho, né? Tá? Porque tá começando em 0, né? Tá? Isso aqui é quando começa em 1, eu acho. Né? Tá? Porque daí é 1 mais 2, né? Mais 3, né? Então, se começa em 0, tem o termo 0, né? Tá? E aqui é a mesma coisa, eu acho, né? Então, peraí. Isso, né? Tá? Esse aqui tem isso, né? E isso aqui também, né? Tá? Porque tá começando em 0, né? Então tem que... Então vamos só tem que adicionar mais um, né? Ali. Então o somatório de L ele vai ser K. Então, começando em 1 é isso, né? Mas começando em 0 é diferente, né? Tá? Ali dá para manipular, né? O somatório, né? Tá? Então, o somatório de L igual a 1 até K, né? De L igual a K menos 1 dividido por 2, né? Tá? Simplica, né? Tá? O somatório de K menos 1, né? Tá? Quando você subtrai aqui nesses aqui, né? Subtrai 1, você soma ali dentro, né? Tá? Então isso aqui é de L igual a K mais 1, K, né? Dividido por 2, né? Tá? E aqui é N, na verdade. Então a gente vai ter o que, né? Nzão é 2 vezes K, N mais 1, N mais 1, vezes N, né? Dividido por 2, mais N. Vamos ver se tá certo agora. Então, tá ficando um N mais 1 aí. Vai dar N ao quadrado mais N mais N. Tá errado esse negócio. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui.
Hum. Acho que aqui não vai influenciar, né? Porque o. Não deveria, né? Somatório de K igual a. K igual a zero até N, né? Tá? De K é igual a N menos 1 dividido por 2, né? Tá? E assim, né? Quando o K for. O K, quando ele é zero, não influencia, né? Tá? Porque esse somatório, o que ele é, né? Isso aqui é 0 mais 1 mais 2, né? Assim por diante, né? Mais até N, né? Tá? O... Que é o que, né? Isso aqui. Isso aqui é somatório de K igual a 1 até N, né? Tá? De K. Né? Tá? Então não influencia, né? Tá? O termo igual a zero, né? Tem que tomar cuidado nessas manipulações aí, né? De somatório. Tá? Então o Nzão vai ser, vamos voltar aqui, ó. Somatório de K igual a zero, né? Então é 2, né? Ou de L, né? Igual a zero até N menos 1, que não vai influenciar, né? De L, mais o somatório de L igual a zero até N menos 1, né? Tá? Sem nada aqui, né? De 1, né? Tá? Então isso aqui é 2 vezes N vezes N menos 1 sobre 2, mais N, né? Tá? Isso aí é N ao quadrado menos N mais N, que é igual a N ao quadrado, beleza. Né? Tá? Então é só tomar um pouco de cuidado, né? Tá? Então, para cada nível vai ter N ao quadrado, né? Tá? Funções de onda possíveis. Né? Okay? Mas assim, né? Na notação lá da química, né? Mas porque depois a gente vai ter, né, o negócio lá da distribuição, né, de Pauli, né? 1s2, 2s, 2p, 3s, né? 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, assim por diante, né? Tá? Não sei se no 4 já aparece, mas então aqui é o nível de energia, né, que você tá. Aqui, né? Mas a distribuição dos elétrons se dá, né, pelo... aí depende, né? Tá? Então aqui é o L é igual a zero, né? Tá? Que são todos S. Aqui, né? L igual a 1, né? Tá? Aqui. Aí L igual a 2, né? Tá? Aqui. E assim por diante, né? Tá? E aí assim, né? Então, por enquanto, como é que está sendo essa distribuição, né, desses elétrons, né? E aqui o que está sendo dito é o seguinte, né? Aqui cabem... Então, aqui vai estar, né? Vai ter a menos, né? Na verdade, vai caber 2 vezes n ao quadrado, né? Tá? Funções de onda, né? Mas a gente vai ver depois, né? Quando for spin. Mas aqui é o que, né? Ó, aqui cabe 1, né? Tá? Aqui cabe 1, aqui cabe 3, né? Tá? Então, 1, 3, 5, né? Tá? Então, aqui está cabendo 1, 3, né? Então, no nível 2 pode ter 4, né? Tá? Aqui 3, 9, né? Tá? Então, nesse sentido, né? E aí a distribuição está sendo feita como, né? Tá? Então, como a gente pode raciocinar isso aí, né? Então, se 1, 0, 0, né? Tá? Então, aqui é L igual a 0, né? Tá? Então, L igual a 0 é como se fosse uma casa só, né? Tá? Aí depois a gente vai, né, dividir essa casa em 2, né? Tá? Mas o L igual a 0 é uma casa só, né? Tá? Porque o N é 1, né? Tá?
Aí o psi200, né? Tá? Que tipo de casa pode ter, né? Pode ter a casa, né? Psi200 aqui também é uma casa desse tipo, né? Tá? L igual a zero. Agora, L igual a... Então, L igual a zero aqui, né? Tá? Aí L igual a 1, né? Tá? Aqui não tem para esse aqui, né? Tá? Agora esse aqui ele tem, né? Tá? Então o L igual a 1 ele tem uma casa com 3 cômodos, né? Tá? 3 quartos aqui, né? Que é o ML, né? Tá? Igual a menos 1, 0, 1. Aqui. E aí assim, né? No nível 2 aqui, né? Tá? Nível 2. Aí no nível 3, né? Psi de 300, né? Tá? Você pode pensar o nível de riqueza aí, né? da pessoa, né? Então ele igual a 2, pode ser até ele igual a 2. Então aqui, né, o nível 1 é mais pobre, assim, né? Não pode comprar esse tipo de casa, né? Tá? Esse aqui ele pode comprar essa casa com um cômodo aqui, né? Tá? E uma outra com 3 cômodos aqui, né? Tá? Aí aqui, então, se 300 vai ter, né, o L igual a 0, né? Então L igual a 0 aqui, que é uma com um cômodo só, aí outra, né, tá? Com L igual a 1, né, tá? E aí o ML é menos 1, né? Menos 1, 0 e 1. E aí o L igual a 2, né, vai ter 1, né? Tá. Aqui. Aí menos 2, menos 1, 0, 1, 1. 1, 2, né? Tá? E assim sucessivamente, né? Então, pro nível 3 aqui, né, vai aumentando as possibilidades, né? Tá? Conforme o N vai aumentando aqui, né? Tá? Então vai aumentando a possibilidade de casas diferentes aí, né? Tá? E quartos, né? Tá? Quantos cômodos tem, né? Tá? E aí na próxima aula a gente vai ver, né, que aí pode viver, né? Aí dentro do quarto você pode ter, né, mais duas possibilidades, né? Tá? Então spin para cima ou para baixo aqui, né? Tá? Então é que nem quando você tá, sei lá, quando tá dormindo em casa de primo, assim, né? Tá? Aí você dorme por um lado aqui e ele dorme assim, né? Tá? No colchão ali, né? Tá? Então, assim, né? Okay? Então, aí vai dobrar, né? Essas possibilidades, né? Tá? Então, assim, ó, isso é o máximo, né? De ocupação, mas tem... Não precisa estar o máximo, né? Tá? De ocupação. E aí a gente vai ver, né? Os princípios de exclusão de Pauli, você já conhece e tal, mas, assim, da onde vem, né? Esse princípio, né? Tá? E aí, assim, né, a ocupação, na verdade, né, desse complexo aqui é mais complicado, né? Tá? Então, vai assim, né, naquela forma diagonal, né? Então, um S2, 2S2, né? Aí 2P6, 3S2, né? Em vez de, né? Então, tem que ser ordenadamente aqui, né? Tá? Então, vai nessas regras, via regra de Hund lá, né? Tá? Mas de vez em quando tem umas exceções ali, né? Porque não é exatamente isso, né? Tá? Que se faz, né? E, às vezes tem hibridização, essas coisas, né? Tá? Mas tá bom, nesse sentido aí, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, né? E aí, isso aqui são as funções de ondas, né? Tá? E aí a densidade de probabilidade, né? Do estado psi-nm
NLML aqui é dado por, né, pelo módulo ao quadrado, né? Então você vai pegar uma, se seu elétron estiver aqui em 210, você vai, né, fazer isso aqui, esse módulo ao quadrado disso aqui, né? Tá? Não tem nada complexo aqui, né? Então isso aqui é o quadrado, né? Mas tem umas outras funções que aparecem, né? Uma coisa complexa aqui e só vai eliminar, né? Esse termo complexo aqui. E o que acontece, né? Então a parte espacial, né? Tá? Então digamos essa função aqui, né? Essa parte radial, desculpa, né? Ela é esfericamente simétrica, né? Tá? Então o que vai determinar mesmo o formato, né? Tá? A mudança do formato aqui é esse termo aqui, né? Da parte do teta, né? Do tetazão, né? Tá? Porque o fisão, ele módulo ao quadrado é 1, né? Tá? Então ele não entra aqui, né? No densidade de probabilidade. E isso aí vai corresponder, né, aos orbitais, né? Tá? Então, assim, dá para fazer o desenho e tal, né? Mas demora um pouco, né? Tá? Então aqui, no caso, L igual a 3, ML igual a 0, né? Tá? Então, meio que orbital dessa forma aqui. Deixa eu ver se aparece aqui, né? Isso, é isso aqui, né? Ele é esfericamente simétrico, mas é dessa forma aqui, né? Tá? Radial, né? Então você pode girar isso aqui, né? No plano da folha aqui, né? Tá? E aí os outros são mais complicados, né? Tá? Faltou... tem o desenho do iceberg, né? Tá? Então aqui, ó. Então no iceberg a gente pode ver aqui, ó, o estado fundamental, né, esfericamente simétrico, e aí, ó, aquilo que eu falei, né, tá? Mais próximo aqui do núcleo é mais provável, né, tá? A densidade de probabilidade é maior, né, então está indicado aqui, né, tá? Enquanto aqui vai caindo, né, vai decaindo exponencialmente, né, tá? Aí para o n igual a 2, o L e o ML 0, né, tá? Então o primeiro estado, esse estado, isso, né, tá? Então ele também tem essa esfericamente simétrico, mas é um pouco diferente, né? Tá? Aqui, ó, é um pouco mais provável do que aqui, né? Só que é muito mais provável estar aqui, né? Tá? Então esse aqui é o 2S0, né? Tá? 2S, quer dizer, né? Tá? Aqui é já são os outros, né? Aqui já é meio estranho aqui, né? Tá? Esses aqui. Então, isso aqui ó, você vê que esse, né, do n igual a 2, L igual a 1, ML igual a 0, né? Se você grudar ele com isso aqui, ele vira uma coisa simetricamente, uma esfera, né? Tá? Mas eles são diferentes, né? Individualmente, assim, né? Tá? Então, não sei se é óbvio isso aqui, né? Tá? Mas, ó, se você grudar esse, né? Com esse aqui, para o n igual a 3, por exemplo, eles dão, né? E o mesmo L, né? Tá? Aí eles dão uma esfera, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Isso é mais a densidade de probabilidade. Talvez o orbital mesmo que a gente conheça, né? Tá? É o valor médio, né? Do R, né? Tá? Então, aí eu vou dar uma pesquisada de novo, né? Então essas são as ideias, né? Por isso que na química vocês veem desse jeito, assim, né? Tá? Química geral, né? Tá? É claro que, assim, né? Para os problemas da química não compensa ficar entrando nessa matemática bizarra, assim, né? Mas para problemas de química quântica, por exemplo, aí, né? Você não tem outro jeito, né? Tá? Aí tem que resolver a equação de Schrödinger, né? Tá? E aí o átomo de hidrogênio é um dos poucos que você consegue, né? Resolver exatamente, né? Então, para o hélio já tem que ser numericamente, né? Tá? Porque, assim, né? Vai ficando bem complicado, né? Tá? Mas, assim, os átomos hidrogenoides, isso aí, essas soluções são dessa forma aí mesmo, né? Tá? Então, um elétron na camada de valência lá, tá? É isso, né? Porque daí os outros elétrons, eles, né? Já estão meio junto, né? Então, eletronicamente cancelado, né? Então, eles não contribuem tanto assim, né? Tá? A contribuição deles é desprezível. Eles se movimentam, tudo, né? Mas a contribuição ali para a interação, né, de Coulomb é desprezível, né? Tá?
Então, nos átomos hidrogenoides isso aqui vai valer também, né? Agora os outros tipos de átomos, né, com mais elétrons na camada de valência, né, distribuição meio diferente, né, aí já não dá, né, tá? Já tem que, né, já tem que fazer coisas, métodos numéricos e tal, né, ou aproximações assim, né, tá? Então, para descobrir como é que são os níveis de energia e coisas do tipo, né? Ou medir experimentalmente, né? Tá? Então, o que a gente vai ver na próxima aula é introduzir o momento angular, né? Todas essas coisas. Não sei se vai dar para falar do spin, né? Eu vou tentar ao máximo falar, né? Se não der nessa próxima aula, daqui 2 aulas, né? Mas a gente vai ver que, assim, né? A ideia do experimento Stern-Gerlach, por exemplo, é passar um átomo com o último elétron, né? Ele tem um momento angular, né? E aí eles acham que é o momento angular orbital, né? Tá? Da órbita, né? Tá? Mas aí eles acabam descobrindo que é, né, o momento angular intrínseco, né? Tá? Vai ter um momento angular intrínseco ali, né? Que é o que a gente chama spin, né? Tá? Então ele vai se comportar diferente do que deveria, né? Tá? E aí tem a descoberta desse spin, né? Tá? Que é um... Aí a gente tem que adicionar, né? Vai ser mais 2 números quânticos aí, né? Tá? Que a gente vai ter. Na verdade, com o elétron é só um, né? Tá? Ou ele é menos meio ou mais meio, né? Tá? Ou tá para cima ou tá para baixo. Mas para outras partículas mais complicadas é mais complicado. Sim. Okay? Então, pessoal, valeu. Espero que não tenha sido muito maçante. Assim, geralmente quando fazia aula presencial, o pessoal gosta, né, dessa aula. Porque daí dá para entender, né? Tá? Assim, né? Para que a gente estuda isso aqui, né? Tá? E assim, né, é o grande triunfo principal, assim, né, da mecânica quântica, né? Então, vai lá, né, tira tudo isso matematicamente, né? Então, todos esses números estão saindo matematicamente, né, com todo esse significado físico, né? Então, então é isso, né, pessoal? Tá? Então, ok, até a próxima aula, bons estudos aí, né? Bom desenvolvimento das atividades. Valeu.